e nós vamos conversar com o advogado, doutor em ciência política, secretário-geral do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Bom dia, Folena. Bom dia, Glauco. Bom dia, senhores ouvintes. Uma Fole... satisfação, Glauco. Satisfação é nossa em recebê-lo aqui, Folena. Nós Obrigado. vivemos, inclusive, um processo eleitoral bastante conturbado, Folena, ser sempre chamado aqui para falar não só da questão política, mas também da jurídica, já que elas acabam se misturando há muito tempo aqui no cenário brasileiro. Agora, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Tribunal Superior Eleitoral e o Conselho Nacional de Justiça, eles firmaram uma parceria para desenvolver e implementar ações conjuntas. O objetivo é prevenir e reprimir condutas ilegítimas que causem perturbação ao processo eleitoral deste ano. Como você vê essa parceria e você acha que ela pode ser efetiva, dado que a gente já vê esse tipo de conduta que causa perturbação ao processo eleitoral sendo praticada e nada acontece, Folena? Glauco, institucionalmente é muito positivo essa parceria, né, como diversas entidades, né, da sociedade civil, nesse momento estão procurando abraçar o Tribunal Superior Eleitoral de modo a garantir, né, eleições limpas, né, que busque o resultado efetivo, que se evite qualquer forma de golpe. Então, sob o aspecto institucional, é muito boa. Eu só vejo que vem com um pouco de atraso, né? Faltando aí poucos dias para as eleições, né? Então, esse acordo por parte do Conselho Nacional do Ministério Público já poderia ter ocorrido há muito tempo, né? Mas, como você colocou, né, nem sempre, né, o Procurador-Geral da República tem atuado de uma forma atenta, né? Inclusive, ele foi até recentemente aí flagrado, né, numa das conversas com empresários. Então, coisas nebulosas que precisam ser esclarecidas. Espero que efetivamente, né, o Ministério Público Federal, por meio de seu chefe, não o Ministério Público como um todo, porque o Ministério Público Federal tem atuado, sim, mas o Procurador-Geral da República, né, passe a atuar. Assim esperamos que ele cumpra o seu papel e seu dever institucional, Glauco. E nessa semana nós também tivemos a posse da ministra Rosa Weber na presidência do Está sem Supremo. som. Oi? Vamos ver. Agora estava. Agora você me escuta, Folena? Agora sim, agora sim. Então, nesta semana, nós tivemos também a posse da ministra Rosa Weber na presidência do Supremo Tribunal Federal. Ela fez um discurso que não citou diretamente o presidente Jair Bolsonaro, mas deu ali uma indireta, no mínimo, falando que não vai, né, que as pessoas têm que cumprir as ordens judiciais que são dadas, falou ali da defesa da democracia também. Como é que você vê esse discurso da ministra Rosa Weber e que tipo de expectativa a gente pode ter com ela na presidência do Supremo, Folena? O Glauco, eu vi o discurso, tá? Eu ouvi e li o discurso. Achei muito bom. O tom, um bom tom, né, colocando, né, de uma forma já anunciando, né, que não vai permitir abusos, né, por parte dos candidatos, principalmente do ocupante da presidência da República. Esse discurso dela tinha uma fala direta, né, tinha um direcionamento. O direcionamento a gente sabe para quem é. É exatamente para o ocupante da presidência da República e seus seguidores que o tempo inteiro afrontam o processo eleitoral, afrontam a democracia brasileira, afrontam a Constituição do país. Então, a presidente do tribunal, Rosa Weber, no seu discurso de posse, colocou muito bem, né, o papel do tribunal, né, a defesa da Constituição, a defesa da institucionalidade e, acima de tudo, da democracia. Da democracia. Então, eu vi o discurso da ministra Rosa Weber de uma forma muito positiva. Muito positiva. Temos que ressaltar, Glauco, lembrar que de 2019 para cá, né, juntamente com a sociedade civil, mas de forma institucional, né, dos três poderes da República, efetivamente o Supremo Tribunal Federal tem sido o poder que tem procurado manter o equilíbrio das forças políticas e sociais no Brasil. Foram diversos enfrentamentos, né, por parte da presidência da República, por parte do ocupante da cadeira da presidência da República, contra a Constituição. A Constituição foi violada sucessivamente. Nós não vimos, por parte do parlamento, tanto na gestão da Câmara dos Deputados, no primeiro biênio, que foi presidido por Rodrigo Maia, e depois, agora atualmente, por
Arthur Lira nenhuma iniciativa para abrir o processo de impeachment, diante de tantas violações à Constituição praticadas pelo ocupante da presidência da República. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal restou a ele, solitariamente, a defesa da Constituição e da sociedade como um todo. E assim tem feito até aqui, nesse enfrentamento, porque não era para ocorrer um enfrentamento, era para ver exatamente a harmonia e equilíbrio de poderes. O governo de Bolsonaro jamais possibilitou que ocorresse um equilíbrio e harmonia de poderes. Somado a isso, né, o que ele fez foi exatamente transferir parcela do seu poder para o parlamento. Né? A melhor forma de exemplificar isso é por meio do orçamento secreto, que também é uma outra violação à Constituição. Ou seja, você tem hoje, né, de uma forma, tem o poder executivo, representado pelo presidente da República, você tem o parlamento, né, a figura do parlamento, na sua maioria, tomada, né, controlada pelo orçamento secreto, fazendo o que bem quer com o dinheiro público, e, por outro lado, você tem o Supremo Tribunal Federal tentando estabelecer, aí sim, né, o que eles falam muito aí de balizas constitucionais, né, tentar colocar a coisa dentro da Constituição. Considerando que entre os três poderes, o Supremo Tribunal Federal é aquele que, a princípio, em tese, deveria ser talvez o mais sensível, né, dos poderes, ele acabou sendo exatamente o mais forte dos poderes nesse momento. Ainda bem que o Supremo Tribunal Federal, tanto na gestão do ministro Toffoli, que sofreu muitas críticas, como na gestão também do ministro Luiz Fux, né, também muito criticado, mas durante esses duas gestões anteriores, né, o Supremo Tribunal Federal se manteve, na medida do possível, muito firme, tentando colocar a Constituição, manter vigente a Constituição, dar eficácia à Constituição brasileira. Né, espero que a presidente Rosa Weber aprofunde isso, né, respeitando exatamente a Constituição brasileira e o tribunal como um todo, diante desse compromisso que nós temos esse ano, principalmente. Esse ano agora com as eleições desse ano e logo no ano seguinte, né, assegurar a posse do novo presidente da República, né, dos novos candidatos a deputados, senadores e governadores que vierem ser legitimamente eleitos. Então, é um grande desafio por parte do Poder Judiciário brasileiro como um todo hoje, presidido pela ministra Rosa Weber. Glauco. Então, eu vejo que ela tem pela frente aí, só para concluir, né, ela tem um grande desafio e ela já colocou isso com muita clareza no seu discurso de posse. Vamos confiar no trabalho dela, que está começando, né, na obstinação do tribunal para tentar realmente estabelecer um equilíbrio no país. E quando você ressalta esses ataques contínuos, né, Folena, do Bolsonaro a instituições como o Supremo Tribunal Federal, isso acaba estimulando também os bolsonaristas a fazerem o mesmo. Inclusive tem um ex-juiz que foi ministro da Justiça de Bolsonaro, Sérgio Moro, candidato ao Senado hoje pelo Paraná, que tuitou o seguinte: quem foi solto depois pelos tribunais em Brasília representa um símbolo da impunidade e não da justiça. Ou seja, atacando ali o Supremo Tribunal Federal de forma evidente, né? E é curioso um ex-juiz desrespeitar dessa forma instâncias superiores. Eu até comentei no Twitter, falando que parece mais um conceito de justiça à la Batman do que próximo de qualquer livro de direito. Lembrando também que Deltan Dallagnol é outra pessoa que faz recorrentes ataques ao Supremo Tribunal Federal. Isso desnuda um pouco, deixa evidente ainda mais o caráter da Lava Jato como força auxiliar e propulsora, inclusive, do bolsonarismo e que, na verdade, tem um ideário muito parecido com ele, Folena. Ô Glauco, você tocou no ponto muito importante. Primeiro dizer o seguinte, Sérgio Moro, né, ele ocupou, como Dallagnol, ocuparam cargos importantes, né, dentro de instituições brasileiras, no caso o Poder Judiciário e o Ministério Público Federal. Mas jamais, né, principalmente na atuação da Lava Jato, jamais atuaram como magistrado e como promotor. Jamais. Porque jamais foram imparciais. Então, melhor forma, né, de demonstrar isso é exatamente agora. Quer dizer, esse senhor, que hoje é candidato a senador pelo Paraná, e se revelou um homem completamente incapacitado. Ele sempre foi incapacitado, Glauco,
foi incapacitado, revelou isso na condução do processo judicial da Lava Jato, se revelou incapacitado depois que saiu da magistratura e foi se unir a Jair Bolsonaro, se unir de forma baixando a cabeça para Bolsonaro, e depois que saiu do governo de Bolsonaro também. Então é uma pessoa completamente incapacitada. Esse homem foi incensado por meios de comunicação social por interesses, né, de uma grande parcela da classe dominante para tentar combater, né, exatamente o Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele simplesmente se permitiu a isso, mas é um homem sem nenhum compromisso. Jamais teve compromisso com a magistratura. Esse senhor jamais teve compromisso. Ele nunca foi um juiz. Nunca foi um juiz. Inclusive respeita, né, a toga que ele vestiu no passado, ao atacar o Supremo Tribunal Federal, né, sistematicamente. Sistematicamente. Agora, digo para você exatamente que a Lava Jato, Glauco, é um projeto, é algo muito além do bolsonarismo. Ela serviu para que o fascismo, né, ficasse atiçado no Brasil. Ela serviu de instrumento, mas muito mais do que isso. Nós temos que aprofundar, Glauco. E aí sim, eu tenho defendido isso aqui, você já tem dado essa oportunidade. No momento que nós restabelecermos a democracia no Brasil, que hoje ela não é plena no Brasil, com esse governo que está aí e com esse parlamento que também está, na hora que nós restabelecermos mais adiante a democracia no Brasil, Glauco, nós vamos ter que fazer necessariamente uma investigação profunda sobre a Lava Jato. E eu tenho defendido uma CPI para a Lava Jato no futuro. Porque nós temos que apurar quem foi que patrocinou a Lava Jato, quais os interesses da Lava Jato, para evitarmos as especulações. E, de fato, com uma investigação profunda, poderemos chegar exatamente naquilo que nas diversas hipóteses levantadas. Inclusive com o envolvimento de organizações internacionais para atacar a soberania do Brasil e enfraquecer o nosso país. Então isso necessita ser investigado, aprofundado. Então, Glauco, eu não tenho a menor dúvida, como você bem colocou, que a Lava Jato efetivamente serviu para alimentar o bolsonarismo e alimentar, infelizmente, o fascismo no Brasil, que nós vamos ter que combater e continuar combatendo, Glauco. Não dá para conviver com fascista, porque o fascista não respeita a Constituição, não respeita a lei e não respeita a ninguém. E são muito truculentos e ignorantes, Glauco. Folena, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Obrigado, Glauco, para todos aí. Uma boa semana. E firmes aí, até para diante. Igualmente, boa semana também, Folena. Conversamos aqui com o advogado, doutor em ciência política, secretário-geral do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Esta é a Rádio Brasil Atual.